Graças a Deus, estamos concluindo hoje a leitura do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa princípios ou origem e revela o registro do princípio do planeta Terra, da história da humanidade, o início da família, da civilização e da salvação. Sendo o livro dos princípios, Gênesis define o cenário para toda a Bíblia. Ele revela a pessoa e a natureza de Deus, a importância da dignidade de nós, seres humanos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A leitura desse livro fantástico ainda nos apresentou a trágica consequência do pecado e a promessa da salvação. Finalizaremos o estudo do primeiro livro da Bíblia lendo Gênesis, capítulos 48, 49 e 50. Debilitado pela velhice, chegava a hora de Israel se despedir dos seus filhos. Avisado da enfermidade de seu pai, José então tomou providência e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Gênesis 48, verso 1. E os levou à presença do seu pai Israel. Considerando os filhos de José como os seus próprios filhos, Israel os incluiu em sua herança. E recordando a dolorosa morte de sua amada Raquel, tomou em seus braços a Manassés e Efraim, e antes de proferir sua bênção, os beijou e os abraçou. Gênesis 48, verso 10. Olhando para José e para seus filhos, Israel percebeu o amor de Deus em preservar-lhe a vida para aquele momento. Com profundo respeito, José inclinou-se perante seu pai e colocou seus filhos perante ele, segundo a tradicional ordem de nascimento. A mão direita representava a primogenitura e a bênção principal, mas Israel, cruzando as mãos, os abençoou, colocando a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. Aquilo não agradou a José, que logo tratou de consertar o que pensara ter sido um engano cometido pelo velho pai. Israel, porém, sabia o que estava fazendo, proferindo uma bênção profética sobre eles, assim como faria a seguir com os seus demais filhos. Assim como a primogenitura de Esaú e a tentativa de Isaque em confirmá-la não puderam atrapalhar os planos de Deus, a Efraim foi concedida a bênção que nenhuma intervenção humana poderia revogar. Israel sabia que a estadia do seu povo no Egito era provisória e que chegaria o tempo de se cumprir a promessa de Deus e então a sua descendência retornaria à terra de Canaã. Após a bênção proferida sobre Efraim e Manassés, chamou Israel a seus filhos e disse: Juntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Gênesis 49, verso 1. As últimas palavras de quem está à beira da morte geralmente são palavras cheias de significado e que representam o que tenha sido mais importante na vida. Não foi diferente com Israel. Seus filhos eram o que possuía de mais importante na terra e suas palavras finais foram-lhes dirigidas com o peso de quem sabia que suas escolhas definiriam o destino de cada uma das 12 tribos de Israel. A bênção profética de Israel não tinha poder de ser definitiva. Eram profecias condicionais, como foi a do caso de Levi. Sua descendência mostraria fidelidade ao Senhor em um momento de apostasia e receberia o privilégio do sacerdócio e do cuidado do templo. Apesar do cunho negativo de algumas palavras, não deixavam de ser bênçãos, como a voz de Deus a indicar-lhe suas faltas e ruins inclinações, e os convidava ao arrependimento. Temos facilmente a facilidade em receber elogios e palavras de apreço, mas quão difícil é ouvir palavras de correção e repreensão. Não é verdade? Não encare os sofrimentos e as tribulações com o desânimo de um derrotado. Lembre-se de Jesus e o quanto Jesus sofreu para que você e eu sejamos herdeiros das bênçãos eternas.
O próprio Senhor Jesus nos advertiu: no mundo passarei por aflições. Porém, ele também nos garantiu a vitória. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa o seu passado, entregue-se a Jesus agora e a cada dia, e o seu futuro eterno estará garantido. A morte de Israel causou grande comoção em toda a terra do Egito. José tornara-se tão amado pelo povo que os egípcios choraram a sua dor. O velho Israel também cativara o coração daquele povo com a sua satisfação em abençoar-lhes e de sempre ter em seus lábios palavras de bondade. A sua morte representava uma grande perda não apenas para a sua família, mas também para aquela terra que o acolhera, que o pranteou por 70 dias. Gênesis 50, verso 3. Devidamente autorizado por Faraó, José cumpriu o juramento feito ao seu pai e subiu para sepultá-lo no lugar designado. Além de José e de seus irmãos, muitos egípcios acompanharam o cortejo, de forma que foi grandíssimo. Em determinado momento do caminho, houve uma segunda fase de luto, e José pranteou seu pai durante 7 dias, de maneira a chamar a atenção dos cananeus que exclamaram: grande pranto é este dos egípcios. E findo o sepultamento, todos retornaram para o Egito. Os irmãos de José, porém, temendo por suas vidas, acordaram entre si uma estratégia para aplacar a suposta ira de José. Pensaram que com a morte de Israel, José poderia inventar ou intentar uma vingança contra eles. Ouvindo as palavras dos mensageiros de seus irmãos, José chorou enquanto lhes falava. Gênesis 50, verso 17. Aquelas ruins suspeitas entristeceram profundamente o seu coração. Cogitavam que o bem que José lhes tinha feito era por causa de Israel e de Benjamim, e só aguardavam o momento oportuno para lhes retribuir todo o mal que lhe fizeram no passado. E vendo que eles novamente se prostravam, oferecendo-se como servos, lhes provou que seu perdão era autêntico e que Deus transformara a maldição em bênção para a conservação da vida deles mesmos e de suas famílias. José os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, verso 21. Israel foi um homem que cometeu muitos erros e teve que colher danosas consequências. Mas tornou-se um homem de Deus que fazia diferença na vida das pessoas onde quer que habitasse. A bênção do Senhor era visível em sua vida. Foi assim até apartar-se da casa de seus pais. Foi assim na casa de Labão. Foi assim em Canaã. E não foi diferente no Egito. José, apesar da Bíblia não fazer referência direta a erros específicos, também foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Talvez o maior erro cometido por José tenha sido a ingenuidade de compartilhar seus sonhos com seus irmãos. Mas José não permitiu que as vicissitudes da vida destruíssem a sua fé. Confiando na guia divina, andou passo a passo com Deus e tornou-se um símbolo do que Jesus faria pela humanidade. Israel e José foram embaixadores de Deus aqui na terra. Deus está procurando pessoas que o sigam hoje. Devemos proclamar a verdade de Deus e seu amor não apenas à nossa nação, em nossa comunidade, mas a todas as pessoas em todas as nações. Devemos ser fiéis para executar a missão que Deus nos deu. Que Deus te abençoe!